E aí ficou faltando essa apresentação do conteúdo programático. Eu vou liberar lá na plataforma depois o programa da disciplina, tá? Então, aí todo mundo vai ter lá o programa da disciplina, mas, basicamente, o oitavo período dessa grade, salvo engano meu, a grade de 2018, ela é um pouquinho diferenciada das grades anteriores, porque, graças a Deus, eles resolveram dividir em 2 semestres, né, conteúdos que praticamente era quase impossível dar num semestre só, uma aula por semana, que é títulos de crédito, né, e o direito falimentar e recuperacional. Então, essa turma foi agraciada com essa mudança. Tem alguém aí com o microfone aberto? Quem quiser se pronunciar, alguém levantou a mãozinha aqui, eu pedi para se pronunciar, mas a pessoa não falou. Tá? Mas quem quiser, pode ficar à vontade, me interromper. Vocês estão aí, sabem que estão sempre livres para poder interromper e perguntar o que quiser, através do chat, através do áudio, pode ligar a câmera quem quiser. Aqui não tem esse problema não, tá? Aí, alguém já tentou aí, não sei se foi querendo ou sem querer, mas liberou aí a câmera. Então, esse semestre, o que a gente vai estudar? Direito falimentar e recuperacional, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês o slide que eu fiz, mas a lei, né, 11.101 de 2005, tá? Não foi mudada, tá? A lei de falência continua sendo essa, ela não foi derrogada, abrogada, né? Continua sendo 11.101, alterada pela lei 14.112 de 2020, tá? Fez várias alterações na lei, então, mas a gente vai precisar da lei 11.101. Quem ainda não tem aí material novo, entra lá no site do Planalto, que já está, né, todas as alterações, inclusive com o texto anterior, né? Dá para a gente até ver as mudanças que aconteceram, tá? Então, baixem a lei para a gente poder estudar, porque a gente vai precisar, apesar de a gente estar citando aqui, a gente vai precisar estar com a lei e estar com a lei atualizada, já que, por enquanto, é o único material que a gente tem atualizado, a própria norma, tá? Boa noite, colegas, temos um semestre, por enquanto, por isso quando eu dou uma paradinha para dar uma olhada no chat aqui. Então, a lei se apresenta, né, de uma forma decrescente. Como é que funciona, né, o processo dentro de uma empresa que não vai bem, né, com as suas economias, com a parte econômica, financeira, econômico-financeira, né? Ela não vem bem e ela, pela lei, ela tem alguns passos que ela pode fazer para tentar, né, tentar melhorar essa sua condição para não levá-la à falência, né? Existe a recuperação extrajudicial, tá? Existe a recuperação judicial e existe a falência, tá? Só que a lei ela se apresenta de forma inversa. Primeiro a gente vai ver alguns dispositivos comuns, recuperação judicial, falência e, por último, a recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial está no final da lei, tá? Mas a gente vai inverter isso e a gente vai começar a ver a falência, para depois ver a recuperação judicial e, no final, ver a recuperação extrajudicial. Mas o processo dentro da sociedade empresária, com empresária, aí que tem... Tá cheio. Gente, só me dá um feedback aí se o áudio tá legal, se... O áudio tá certinho, professor. A imagem não importa muito não, mas o áudio tem que estar bem para vocês poderem entender, tá? O que a gente está falando. O áudio tá show, professor. Isso aí, isso aqui é importante. O áudio tem que estar bom.
Então, a gente vai ver falência, né? Vai ver princípios, falência, depois de recuperação judicial, e no finalzinho a gente dá uma olhada na recuperação extrajudicial. Tá? Voltando lá ao assunto que eu comecei sobre o critério de avaliação, esse semestre eu não vou cobrar, não é que eu não vou fazer, eu não vou cobrar, tá? Aquelas atividades que a gente faz antes da primeira avaliação, tá? Vou continuar fazendo, vou disponibilizar, mas todas as atividades vão valer só como TED. Então, pediram para a gente respeitar o critério de avaliação, então o critério de avaliação da instituição, né? A primeira nota, ela é extraída apenas de uma prova, de no máximo 10 pontos, né? Então, a primeira avaliação vai ser a nota da prova, tá? Quero deixar isso muito bem claro para a gente não ter problema depois. Então, o que a gente fizer de atividade, ela vai valer como TED, tá? Para a segunda avaliação. Então, a segunda avaliação é composta do TED, tá? Mais a nota da prova dividido por 2. Aí o TED é critério do professor, e aí a gente vai fazendo essas atividades e vai somando para a segunda avaliação, tá? Então, primeira avaliação, a nota vai ser extraída somente da prova. O que a gente fizer de atividade antes da primeira avaliação não vai somar para ajudar, para fazer nada na prova. A nota da prova vai ser a nota da primeira, a N1, que a gente chama, o P1, é a nota da primeira avaliação. Tá? E a segunda avaliação é composta pela nota da prova, mais a nota das atividades que a gente for fazer, que forem intituladas como TED. Professor? Ok? Sim. Tem uma mensagem no chat, alguns colegas lá de Araraquara estão tentando entrar. Mas aqui eles receberam o link e a senha. É só colocar o link e a senha. Aqui é diferente um pouco lá do Meet. Eu não preciso da autorização. É só ele colocar lá o link que eu enviei e a senha. Professor, alguns estão tentando baixar. Desculpa, é que às vezes é um pouco novo para nós. Tem Sim. Alguns colegas que pediram para entrar, para avisar que estão tentando entrar. Mas não estão conseguindo por conta de quê? Você sabe me dizer? Eles informaram? Alguns com problema de baixar o Meet, que não era um programa que nós usávamos. Mas esse aqui não é o Meet, esse aqui é o Teams. Perdão. É o Teams. E baixando, às vezes um processo novo. Pode ver que tem pouco de Araraquara por enquanto. Mas a gente vai repassando para eles. Sim, vamos nos ajudando nisso aí. Quem tiver no computador tem que instalar no computador o T-Link. Quem estiver usando o celular é só instalar o aplicativo que existe lá na loja de aplicativos. O celular é mais simples, é mais fácil. Dá para assistir sem se cadastrar, né? Sem se cadastrar, é só colocar o link. Quem quiser se cadastrar e já deixar salvo lá também para facilitar as próximas entradas, também pode fazê-lo, tá? Professor, boa noite. Sim. E Boa quem noite. também não conseguir entrar, depois eu disponibilizo a aula pelo YouTube. Aí eu lanço lá no canal e os alunos não ficarem preocupados. Tá, depois a gente passa esse recado para eles. A gente tem um colega aqui que sempre salva as aulas dos professores, ele tem um canal no YouTube lá só para disponibilizar essas aulas. Depois a gente libera o link aí para vocês no chat, e quem perder, né, porventura aí alguma aula, é só se recorrer lá do YouTube, que dá para assistir a aula depois, tá? Vamos lá, por enquanto somos 79. Gabriele, você quer falar alguma coisa? E toda vez que alguém abre o microfone, aparece aqui para mim. Uma coisa que eu gostaria que todos fizessem é se identificar, tá? Tanto no chat, né? Tanto quando acessar o Team Link, né?
para não ficar, senão fica o nome do celular e aí a gente não sabe quem é. Como lá no, principalmente, tá? Lá no Google Classroom, né? Eu gostaria que todos colocassem os seus nomes, que a gente tem uma dificuldade de depois identificar quem é o aluno que colocou lá o seu apelido, o seu e-mail, o seu avatar, né? Que não colocou a identificação que fosse o seu nome. O professor é muito importante isso, porque depois a gente tem que ficar procurando, tem que ficar fuçando dentro do Google Classroom um e-mail para saber se o e-mail está linkado com o nome daquela, né, aquela identificação ali, para saber quem é o aluno. Tem aluno que tem o hábito de colocar só o sobrenome. Então, eu gostaria que todos se identificassem, principalmente lá no Google Classroom, pelo seu nome, tá? Que facilita a nossa vida, principalmente agora que a gente vai ter, né? Eu já tenho, a turma está bem mesclada, tem aluno do 8º período da manhã aqui do Rio, da noite, e agora a gente tem, né, os colegas de São Paulo. Então, gostaria que todos se identificassem a partir de agora, a partir da próxima aula, pelo seu próprio nome, para facilitar a vida do professor, tá? Porque depois, quando a gente vai fazer lista de nota, fica todo mundo perdido, e aí a gente leva muito tempo para poder fazer essa identificação dos que não colocaram lá o seu nome correto. Ok? Então, voltando lá ao critério de avaliação, né? Primeira avaliação, prova, e quem já vem estudando comigo, a gente vai manter o mesmo esquema, né? Eu vou colocar lá no próprio Google Classroom formulário com as questões, né? A prova vai valer 10 pontos, nem sempre as questões valem 1, às vezes vale meio, às vezes vale 1,5, mas a prova vai valer 10 pontos, questões de múltipla escolha, questões de certo ou errado, tá? Principalmente agora que a turma ficou grande, isso facilita a correção, né? Porque aí eu já elaboro a prova, já disponibilizo lá no próprio formulário a questão, a resposta correta, que para mim depois é só fazer o levantamento do número de acertos de cada um. Então, eu acho mais prático assim também, tá? Eu não sei se vai acontecer alguma mudança em relação ao horário de prova, se eles vão deixar como a gente vinha fazendo, porque o que eu via fazendo sempre. Dia de prova é dia de prova, só que ao invés de fazer só no horário da prova, eu liberava a prova mais cedo, né? Libera a prova mais cedo e os alunos têm até 23 horas e 53 minutos para terminar a prova. Deu meia-noite, o formulário fecha, aí ninguém responde mais, né? Nem com atraso, porque aí eu fecho o formulário e ninguém vai conseguir responder mais. Mas no dia destinado à prova, eu costumo liberar a prova mais cedo, e não só no horário, tá, de prova. Então, continua dessa forma, e para quem está chegando agora, tá, costumo trabalhar dessa forma. Libero, tá, a prova mais cedo. Então, dia de prova é dia de prova, não tem aula, o aluno fica dedicado só à prova, tá? É só entregar a prova, só preencher lá o formulário no próprio Google Classroom, tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui aos alunos que estão chegando lá de São Paulo. Vocês já estão habituados com essa plataforma do Google Classroom? Alguém aí tem como me responder? Boa noite, professor. São Paulo, de São Paulo, fora. Na verdade, aqui a gente estava usando o Form. Inclusive, a gente está entrando atrasado nessa aula, inclusive por isso, a gente está tendo que abaixar o aplicativo do Google Class para conseguir assistir a sua aula. Por isso acho que está meio conturbado aí, tem bastante gente chegando ainda. Não, sem problema. Isso aí é a primeira aula, a gente está esperando esse movimento mesmo. Então, aqui no Rio, né, aqui na Unig, a gente, para liberar o material para os alunos, né, a gente, há 2 anos já, esse é o 4º semestre que a gente usa a ferramenta do Google Classroom, tá? Então, todo o material que eu vou disponibilizar vai estar lá, tá?
E como lá no início ficou muito... não tinha uma direção ainda correta, muitos professores começaram a recorrer aos programas de videoconferência, né? Até o ano passado eu usei o Google Meet, não usei nem o Team Link. Mas como o Google Meet agora reduziu o número o tempo, né? É só 60 minutos, e eu já fiz isso uma vez com o Zoom, que era 40 minutos, ele cai a conexão, aí tem que esperar todo mundo ingressar de novo, nada impede da gente fazer isso, mas é muito complicado, você está no ponto ali e de repente, pum, cai a aula, você tem que parar, esperar todo mundo para poder iniciar, aí você perde 5, 6, às vezes 10 minutos, tá? Para poder reiniciar a aula. Então, eu voltei a usar o Team Link, que não tem esse problema, é aberto, a gente pode ficar aqui 2, 3, 4 horas, que o link não cai, tá? Eu só fico preocupado com a qualidade do áudio, tá? Se o áudio está chegando bem aí para vocês, para não ter nenhum problema, tá? De comunicação depois. Então, vamos... já vi que cresceu bastante aqui o número de alunos, tá? Sem problema no áudio. Isso aí. O pessoal de São Paulo aí vai me dando feedback aí para ver se está tudo certinho. Então, é isso, tá? Google Classroom, qualquer dificuldade que vocês tenham, tem muito vídeo no próprio YouTube, né? Vídeos rápidos ensinando a você manusear ali o Google Classroom, não tem muita dificuldade, não, tá? Eu vou disponibilizar, vocês vão entrar no Google Classroom, vão baixar o material e pronto. É só o material. O Google Classroom serve só para a gente disponibilizar o material para vocês, e aí tem as ferramentas de atividades, a gente pode postar lá um questionário, qualquer atividade que a gente queira passar para vocês, chega lá. Quem tiver o Google Classroom no celular, né, é só deixar lá marcada a opção de mensagem. Toda vez que eu postar alguma coisa, vai uma mensagem para o seu celular avisando que eu postei, ou, né, o próprio e-mail avisa. Então, não tem muita dificuldade, não. Tá? Eu sempre costumo fazer a postagem do material, tá? Ou no dia anterior, ou bem cedinho, né? Os alunos da manhã já estão até acostumados que eu sempre posto no dia anterior, que é para vocês já terem o material para ir ajudando aí. Vocês conheceram o material antes da aula, tá? Eu gosto de disponibilizar, que é justamente para vocês conhecerem o material que a gente vai usar antes de começar a aula. Já darem lá uma olhada, dar uma pesquisada, dar uma lida. Como eu falei, eu ainda não tenho material atualizado da Lei 11.101, tá? Mas a gente vai fazendo essa atualização através do material que eu vou disponibilizando nos próprios slides. Eu, né, queria tentar resumir um pouco os slides, mas sem o material vai ficar mais complicado, porque vocês ficam sem material para poder estudar. Boa noite. Desculpa interromper. Eu sou a Maura de Araraquara. Aqui nós estamos acostumados a ter um grupo no WhatsApp para cada matéria, onde a gente se comunica, o professor também passa para a gente material. Nós vamos usar só o Classroom mesmo? Não teremos WhatsApp no grupo? O que nós podemos fazer? Né? Ou, aliás, o que vocês podem fazer? Vocês podem criar o seu grupo aí, mas eu não participo do grupo. O máximo que pode acontecer é o representante, né, se encarregar de baixar esse material e distribuir para vocês. O máximo que eu faço é me comunicar com o representante. Eu posso até, né, quem for o representante aí, entre em contato comigo, a gente troca o telefone, tá? E eu me comunico com o representante. Só. A gente faz aqui assim, sempre deu certo, nunca tive problema. Tá? Ok, professor. Obrigada. Nada. Vamos lá, que é hora de tirar dúvida. Quem quiser perguntar, pode ir perguntando aí, que aí dá tempo dos colegas que ainda não chegaram, né, entrarem. Só uma coisa.
tem algum número limite? Porque tem alguns colegas da nossa turma que também não estão conseguindo entrar. A tela está aparecendo como se tivesse sido um limite. Não Tem muitos sei. alunos que não estão conseguindo entrar. Deixa eu ver Se tem aqui. algum limite de aluno. Eram 300 pessoas. Não chegou está ainda. conectado pelo número de acessos simultâneos? Não. Muitas pessoas simultaneamente tentando entrar ao mesmo tempo. Repete aí, Luana, que eu não entendi, não ouvi você bem. Professor, essa questão da sala lotada, tem alguns colegas lá da turma que não estão conseguindo adentrar na aula. Está constando que a aula está lotada, a sala está lotada. Será que não é por conta de muitos acessos sendo feitos de maneira simultânea? O aplicativo não está suportando, porque quando nós tínhamos aula, o grupo da noite devia ter o quê? Umas 60, 70 pessoas, né? E da manhã era 40, mas o máximo que nós atingíamos de manhã era 30 pessoas, o máximo do máximo. Então, foi tranquilo. Que seja isso, né? Pode ser uma causa. Né? As informações que eu tenho deste aplicativo é que ele agrega até 300 pessoas, né? Então, eu vou ter que rever, vou ter que dar uma olhada nessa situação para saber o que a gente pode fazer. Realmente, eu nunca dei aula para 87 alunos simultaneamente. O máximo que eu peguei aí foi 60. Foi quando juntaram 2 décimos períodos há um ano atrás. Então, é novidade até para mim o número de alunos. Professor, perdão por interromper, mas assim, posso colocar uma sugestão? Sim, se sim. o senhor autorizar? Não seria legal o aplicativo Teams mesmo? Que eu acho que é mais fácil e acho que comporta até 100, não é? Eu não sei, acho que o Teams não tem nem limite. O Teams ele é eu aberto. Acho que seria mais fácil para nós adentrarmos a sala. A questão não é nem a facilidade, E também agrupar todos, né, professor? Isso aí, agrupar todos, para não ter essa dificuldade de ter pessoas tentando entrar na sala e não conseguir. É porque tem alguns alunos de Araraquara, da unidade que eu estou, que também estão perdidos, professor. Por isso que eu estou falando, porque está dando como se a sala estivesse meio lotada. Aí, se o professor aceitar a sugestão e puder, achei que seria legal, pelo Teams mesmo. Entendi. Obrigada, professor. Nada, eu vou rever Perdão por interromper. Para a gente poder abraçar todo mundo. Eu ainda não tenho as listas, né? Ainda não foi disponibilizado para nós, professores, as listas de alunos. Então, eu não sei quantos alunos essa turma vai ter. Né? Eu já vi aqui que, por enquanto, somos 86 aqui participantes. Mas eu não sei quantos serão. Acredito que esse número deva passar de 100. Deixa eu até fazer um teste aqui. Deixa eu tentar entrar com o meu celular. Obrigada pela gentileza, professor. Nada. Deixa eu tentar aqui. Gerson, você vai aferir frequência? Bom, com esse número de alunos, é complicado aferir frequência. Muito complicado mesmo. Em sala presencial já é complicado. Vai ficar os 2 períodos fazendo presença, né? Fazendo lista de chamada, né? Como é que isso aí? Aí fora que às vezes cai a conexão da pessoa, aí a pessoa entra depois, eu estava na aula, mas caiu, ou entra atrasado. Ia ser meio inviável isso, né? No período. É muito complicado aferir frequência com uma turma tão grande desse jeito. Já é difícil no presencial, né? No online, então, realmente... Professor, boa noite. Boa noite. Estou falando de Araraquara também, e já pelo visto a gente já tem um problema anunciado, né? Nós estamos com essa plataforma aqui, com 84 pessoas, e já está sendo custoso as pessoas entrarem, né? Eu estou vendo. Pelo que o senhor está falando, vai ter uma classe com mais de 100 alunos, ou até chega a esses 100 alunos, né? Eu acho que é o tempo ainda hábil para se rever o aplicativo, né? Para se usar, porque com 86 já está dando baile, imagina a hora de chegar a 100, né? Isso aí. Vai ser muito complicado.
Eu Só isso que vou... você falar para o senhor. Nossa próxima aula é na próxima segunda. Até lá eu vou rever essa situação para a gente não ter esse tipo de problema. A gente não pode ter esse tipo de problema. A gente precisa que todos entrem na aula para poder acompanhar. Gerson, é um aplicativo que segura 300 pessoas. A informação dele diz que agrega 300, mas já está dando problema com menos de 100. Mas esse é o Team Link pago ou gratuito? Esse é o gratuito. Porque aí o pago ele tem mais funcionalidades, né? Acredito que essa o gratuito também é muito ruim, mas o pago é excelente. Eu assisto várias palestras pelo pago, nunca cai. O Team Link? Palestras da Escola da Magistratura aqui do Rio e que não cai nunca. Pelo próprio Team Link? Não, as palestras da Emerge são feitas pelo Zoom. Elas dificilmente têm algum problema no áudio, no vídeo, ou caem. Entendeu? Entro com facilidade tremenda. Eu acho que é mesmo a quantidade de pessoas dentro de sala. Ou vai ter que adquirir um app pago, né? Essa versão gratuita. A gente vai ter que usar o Teams, porque o Teams é a plataforma que a própria instituição liberou para a gente. Abre a mão, professor. Abre essa mão aí. Tá feia a coisa, rapaz. Nesse caso aí, professor, a faculdade vai ter que tirar o escorpião do bolso, né? Como a gente fala no interior aqui do estado, e ela vai ter que se responsabilizar com isso, porque afinal de contas é uma plataforma pesada, e a gente está falando com uma plataforma gratuita aí que não atende, né? Não está atendendo, com certeza. Mas pode deixar que a gente vai resolver esse problema aí, justamente para não acontecer isso. Ter pessoas Pensa com carinho no Teams, professor. Oi? Pensa com carinho no Teams, que eu sei que o Teams cabe um monte de gente, cabe todo mundo. O Teams é uma plataforma que a própria instituição liberou acesso para os professores. A gente tem acesso ao Teams pela instituição. Joia, obrigada. Tá? Então, eu vou ver direitinho essa história, tá? E isso não vai acontecer só com essa turma. O 6º período da noite, a gente também vai estar recebendo alunos de outras instituições. O 10º período também, que a gente leciona, vai estar também recebendo alunos de outros lugares. Então, eu vou até informar para vocês que eu tenho aqui da onde... Professor? Sim, pode falar. Desculpa a intromissão, eu queria tirar uma dúvida. Sim, pode falar. Pós-aula, nós vamos ter que preencher algum formulário para a presença? Bom, eu não sei como vocês estavam fazendo aí em São Paulo. Aqui, como as turmas eram muito pequenas, não é turma de 40 alunos, 50 alunos, a gente conhece todos os alunos. Eu conseguia... E assim, tem uma nota, uma resolução também em relação à frequência. As frequências, elas têm que ser aliadas com as atividades que estão sendo propostas na plataforma. Então, o aluno que não fez, né, nenhuma atividade na plataforma, ele não tem como comprovar a frequência se ele não fez atividade. Mas o aluno que está lá, né, que não assista a todas as aulas, mas que está sempre fazendo as atividades, entregando as atividades em tempo hábil, esse aluno não tem como ficar reprovado, mesmo que ele não assista a todas as aulas, mesmo que ele não assista lá o percentual 75%, que é o que determina o MEC para as aulas presenciais. Como a gente está nessa pandemia, muita coisa está sendo relevada, a presença é uma das coisas que está sendo relevada em função disso, entendeu? E aí então, fica então no Classroom. Lá no Google Classroom, eu tenho como, pelo menos, colocar uma atividade. Eu já fiz isso uma vez. Eu abro um formulário e todos vocês marcam a sua presença. Escrevam lá, escreve o seu nome e eu sei que todo mundo, né, assistiu de acordo com aquilo ali. É a forma que a gente tem.
Porque imagina imagina eu fazer a arguição de presença de 100 alunos. A gente vai perder aqui meia hora na aula. Né? É muito complicado mesmo. Então, a presença vai ser um pouco mitigada nessa questão. Tá bom? Obrigada. Nada. Eu vou ter mais pergunta aqui. Alguém me perguntou a respeito da prova. Eu já tinha comentado, né? A minha prova, eu faço ela completamente no sistema, lá no Google Classroom. É um formulário onde eu posso colocar questão aberta, onde eu posso colocar questão de múltipla escolha. Geralmente eu faço múltipla escolha porque o número de alunos cresceu muito, então para eu ficar corrigindo questão aberta no computador, no papel é uma coisa, mas no computador é muito complicado porque eu tenho que abrir um por um. No papel você vai lendo, você pega lá 10 provas, tem como você equiparar as respostas para saber, né, o que você vai dar de nota para o aluno, para não ser justo com um, injusto com o outro, ou dar nota diferente para respostas parecidas. Isso no computador é muito complicado de fazer, tá? Porque o aluno que respondeu, né, aparece na primeira posição, aí depois vai aparecer lá na 15ª posição, e você já não lembra mais, né? O papel você pega, dá uma conferida e vê se, né, se a resposta está parecida para dar a mesma nota. No computador isso é muito complicado de fazer. Então, a prova deve ser no formato todo de múltipla escolha ou questões objetivas, né? Como eu coloco lá, às vezes, de marcar certo ou errado. A prova vai ser nesse formato. Vai ter atividade para entregar no mesmo dia? Não tenho o hábito de colocar uma atividade para vocês entregarem no mesmo dia. Como nós só temos 2 tempos de aula por semana, né, o conteúdo não é tão pequeno, então eu aproveito as aulas para a gente estudar os conteúdos. E as atividades, eu lanço as atividades no Google Classroom e, né, coloco lá um prazo para vocês fazerem. Alguém aí com o microfone aberto. Vou fechar o microfone de todo mundo para poder... Vamos lá. Então, a prova vai ser múltipla escolha. As atividades que eu proponho, né, não são para entregar no mesmo dia, dificilmente eu faço isso. Sempre dou uma semana ou 2 para o aluno poder desenvolver lá a atividade na plataforma e responder. Tá? As atividades, diferentemente da prova, eu deixo, mesmo que a data marcada para entrega se expire, mas o formulário continua aberto, o aluno consegue fazer a si mesmo com atraso. Tá? Fica marcado lá para mim quem fez até a data da entrega e quem fez com atraso, eu consigo visualizar isso facilmente, tá? Mas eu não fecho. Eu deixo porque a atividade ajuda a memorizar o conteúdo, esse tipo de coisa. Tá? Ó, chegamos a 91, então... Vocês ainda têm notícia de colegas aí que não conseguiram entrar? Será que eles desistiram? Vai ter mais alunos para entrar, professor. Tem bastante gente que ainda não conseguiu acessar. Eu também tentei acessar pelo meu telefone aqui e foi complicado de acessar. Tem colegas que não entraram. Então, quer ver? Ó, vocês são de Araraquara, então o 8º período só está recebendo alunos de Araraquara. O 6º período que eu vou dar aula, também eu vou receber alunos de Campinas, Guarujá e Presidente Prudente. E o 10º período eu vou receber aluno de Bauru. Quer dizer, então o problema não vai ser só com essa turma. Acredito que essa turma deva ser a maior, mas não vai ser só com essa turma. Então eu preciso realmente resolver essa questão aí do aplicativo para dar aula, para não ter esse tipo de problema de pessoas não conseguirem entrar na aula, né? E criar esse problemaço aí em relação à aula, tá? A turma de vocês é grande? Sim, professor, é bem grande e a gente, assim, é uma turma que participa bastante. Não, sim, eu gosto disso, né? Até, de vez em quando, faço algumas críticas a algumas turmas que eu começo a falar às 7 horas, termino às 8h20 e ninguém faz nenhuma pergunta, ninguém interpela, nem nada. E, professor, então
está perdido, porque Araraquara a gente fala daqui a pouco. Não, A aula inteira, professor. Sou aluno de Araraquara, fique à vontade. Isso aí, fica à vontade de perguntar, de interpelar, de atrapalhar o professor na hora que quiser. Olha, professor, pede dinheiro, mas não dá liberdade, não. Não é liberdade, é troca de informações. O pessoal tem tradição de Araraquara de participar firme na aula, hein? Ok? Então, vamos lá. Falamos do critério de avaliação, falamos das provas, frequência também já passamos por isso, né? Dei lá uma introdução a respeito do nosso conteúdo. Depois eu vou liberar para vocês o programa da disciplina, tá? Vou colocar lá no Google Classroom para todo mundo ter o programa da disciplina, ver bibliografia, essas coisas. É o programa da instituição, tá? Que a gente usa, mas vamos começar aqui. O processo falimentar, né? Ele vai se desencadear de algumas formas, né? Aliás, quando vou usar o termo que se usa lá na lei, tá? Um devedor, ele não vai bem financeira e economicamente com a sua empresa, né, não consegue produzir lucros, muito pelo contrário, né? Ela tem um prejuízo recorrente, ela vai começando a definhar, né? A empresa vai começar a definhar. Com isso, o empresário, ele tem, né, como eu já falei, ele tem que ter a expertise, né, de, no tempo viável, né, se socorrer da norma para se beneficiar em relação a manter o seu negócio, né? A gente sabe, a gente já viu lá quando a gente viu sociedades, que a sociedade empresarial ela tem que atender, né, os princípios trabalhistas, princípios sociais, princípios tributários, então ela tem que se manter, né? Várias pessoas dependem daquele empresário, né? Seja ele um empresário grande, um empresário individual, uma sociedade empresária, né, de grande porte, ela não vive sozinha, né? Muitas pessoas dependem daquela empresa. E não só pessoas que estão dentro da empresa. Às vezes, o entorno de uma cidade inteira dependem daquele negócio, depende que aquele negócio continue funcionando, tá? O empresário tem que ter essa visão, né, de que aquilo é importante não só para ele, né? É importante para ele, sim, que é o negócio dele, é a vida dele, mas outras pessoas dependem disso. Então, ele tem que ter essa noção de, se ele não vai bem, eu não vou bem, fecho, né? E começa outra coisa depois, vejo como é que fica. E as outras pessoas que não vão ter essa oportunidade, né, de começar de novo? Tem muita gente que tem muita dificuldade. Essa semana eu estava vendo algumas reportagens e veio até uma charge, né? A gente chamava de charge na minha época. Engraçado que aos 18 anos de idade, né, você quando vai buscar um emprego, eles te pedem experiência. Você não tem experiência nenhuma, né? Aos 45 anos, você está fora do mercado porque você já está, né, no limite numa idade a qual você já não consegue mais trabalhar em algumas funções. Então, você está perdido, não consegue mais emprego se você perdeu o emprego que você tem. Mas aos 65, você é muito novo para se aposentar. Então, a gente vive aí nessa confusão que só o Brasil tem, né, de pouco trabalho, né, poucas oportunidades para quem está começando, né? Quem tem um emprego e já passou aí dos 40, se perder esse emprego, vai ser difícil se recolocar no mercado, principalmente na própria profissão que tem, dependendo da profissão, mas quando ele chega aos 65, ele não consegue emprego nem pode se aposentar. Então, é uma confusão danada. Então, o empresário tem que ter essa noção, né, social de conseguir aliar isso tudo, né? Ele dá oportunidade para quem está começando, né?
dê oportunidade para quem já está no final de carreira e, de repente, perdeu a sua colocação no trabalho e precisa trabalhar. Tá? Então, a função social de uma empresa ela vai muito além da empresa. Então, ele tem que ter essa expertise de saber em que hora ele pode solicitar recuperação judicial, tá? Para ele não vir sofrer um processo falimentar. Por quê? A recuperação judicial é o próprio empresário que solicita, né? É o próprio empresário que vai pedir ao judiciário que o socorra, né? É um socorro. Ele está pedindo socorro. Ele está pedindo ajuda ao judiciário para que ele consiga se soerguer, porque ele precisa, de alguma forma, né, ter um respiro, ter um fôlego para continuar, né, para pensar melhor, saber administrar um pouco melhor as suas dívidas para não fazer com que aquela atividade ali se encerre, prejudicando não só ele, prejudicando aos credores, prejudicando aos, né, vou colocar os funcionários, que é credor também, mas os funcionários, de repente, a própria localização ali onde a empresa está, localização geográfica, ela vai também prejudicar algumas pessoas, né, que abriram um comércio, onde trafegam ali os seus funcionários, e ele consegue também obter algum rendimento em função da empresa estar naquela localidade. Então, essa expertise, isso é do empresário. O empresário tem que ter essa noção de quando pedir, tá? A recuperação judicial ou tentar, antes disso mesmo, a recuperação extrajudicial. A gente vai ver isso com calma, mas só para a gente ter uma ideia de como é que funciona. O processo concorrencial, eles chamam de processo concorrencial porque são credores que vão concorrer, né, para satisfazerem o seu crédito daquele devedor. A lei se aplica somente, tá, a empresários. Isso a gente vai ver no artigo 1º, né? Essa lei ela só vai ser aplicada para empresários individuais, sociedades empresárias, e a gente tem a figura da EIRELI também, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, a lei só se aplica para quem é empresário, para quem exerce atividade profissionalmente, né? Lá do artigo 966, exerce atividade profissionalmente, atividade econômica profissionalmente para produção e circulação de bens ou de serviços. Aquela ideia do empresário do artigo 966, ela vai estar ali implícita no artigo 1º da Lei 11.101. A gente tem algumas, não gosto muito de falar nisso não, mas a gente tem que comentar algumas decisões judiciais que ferem esse artigo, né? E a gente tem um exemplo muito claro aqui no Rio de Janeiro da Faculdade Cândido Mendes, que é uma associação, tá? E ela requereu ao juízo a recuperação judicial e o juiz concedeu, né? Se o primeiro artigo da lei diz que a lei só compete aos empresários, né, a figura do empresário, a associação, que é um outro ente, né, não poderia receber o benefício da recuperação judicial, né? Mas, né, como costumam dizer os críticos, o ativismo judicial está atrapalhando um pouco, né, esse andamento, não só para isso, mas para muitas coisas. Mas a gente já tem alguns casos, tá, de pessoas jurídicas que não sejam empresariais, tá, tendo o benefício da recuperação judicial. O que isso implica, né? O que isso pode implicar? A gente sabe que existe o princípio lá da separação de